Oi, oi. Agora vamos estudar. Eu sou a professora Vânia, de língua portuguesa, e nós vamos estudar funções da linguagem. As funções da linguagem geralmente caem muito em concurso. Vamos estudar agora como acontece, quais são as funções da linguagem, né? As funções da linguagem, o que é primeiramente as funções da linguagem? Função da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em seis tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Bem, cada uma função desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Função referencial ou denotativa, também chamada de função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito sempre na terceira pessoa do singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Como exemplo da linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, todos eles por meio de uma linguagem denotativa. Informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. Vamos dar um exemplo de uma notícia. Na passada terça-feira, dia 21 de 2 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Função referencial. Função emotiva ou expressiva, também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos, subjetividade por meio da própria opinião. Esse tipo de texto escrito em primeira pessoa está voltado para o emissor, que emite a mensagem, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplo, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Todas elas são marcadas pelo sinal de pontuação. Por exemplo, reticências, ponto de exclamação, etc. Vamos dar um exemplo? Meus amores, tenho tanta saudade de vocês, reticência. Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo bem juntinhos. Função poética. A função poética é característica de obras literárias que possuem como marca a utilização do sentido conativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de maneira a mensagem a ser transmitida, por meio de escolha das palavras por expressões de figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que o tipo de função que pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas. Exemplo: apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo, sobre tudo, e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Vamos ver a função poética. A função poética caracteriza pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Essa função da linguagem é encontrada nas obras literárias. É confundida com a função emotiva.
Lembre-se da função poética. O mais importante é a mensagem em si. Já o principal objetivo da função emotiva é emocionar. Ao mesmo tempo, característica da função poética: preocupação com a mensagem e a forma como era transmitida, palavras usadas no sentido conotativo ou figurado, utilização das figuras de linguagem. Exemplo. Nos exemplos, exemplo. A função poética é facilmente encontrada em artes, cotidianamente nos anúncios publicitários. Exemplos: música, fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki, máscara, choque intraazul, é o cacho das caças, luz da caça, você é a mãe do sol, a sua coisa, a tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha para trás. Caetano Veloso. Poema: de sol a sol, soldado, de sol a sol, salgado, de save, sova, savado, de suco, suco, sugado, de sono a sono, sonado, sangrado, de sangue assolto. Haroldo de Campos. Publicidade: nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Exemplo de funções da linguagem. As funções da linguagem são utilizadas segundo a intenção de cada texto. Elas estão relacionadas com os elementos de comunicação: emissor, receptor, contexto, mensagem, canal e código. Vamos dar exemplo de funções da linguagem. As funções da linguagem correspondem à forma como um falante da língua utiliza a língua consoante e a intenção da mensagem que ele quer transmitir. Exemplo de funções da linguagem. As funções da linguagem referencial, emotiva, poética, fática, apelativa ou metalinguística. Função referencial ou denotativa. Também é conhecido como função informativa, pois tem o objetivo de informar. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Erro na correção de provas do Enem afeta cerca de 6.000 provas. A voz passiva é a voz verbal. Indica que o sujeito da oração sofre ou recebe determinação em vez de praticá-la. Exemplo de função emotiva ou expressiva. A função expressiva ou emotiva transmite as emoções, os sentimentos do emissor da mensagem. A função da linguagem, que tem características subjetividade, costuma predominar as cartas pessoais, depoimento, entrevista e poemas. Nós, moradores da favela, vivemos todos os dias divididos entre o medo e a desconfiança. Estou muito orgulhosa, meu filho. Você foi aprovado em uma universidade federal. Trecho de um poema. Sentimento do mundo, de Drummond de Andrade. Tenho apenas 2 mãos. É o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Exemplo de função poética. A função poética valoriza a melodia, a sonoridade das palavras e como determina a mensagem passada. Exemplo, trecho de música de Nando Reis. Achei vendo em você explicação. Nenhuma isso requer se o coração bater forte e arder no fogo, o gelo vai queimar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exemplo de função fática. A função fática é utilizada para iniciar uma comunicação, para se certificar de que ela está acontecendo, para interrompê-la. Essa função
costuma estar presente em telefonemas, cumprimento e mensagem. Exemplo, tá me ouvindo? O desentendimento entre eles poderia ter sido evitado, entende? Você sabe que já poderia ter terminado, não é mesmo? É isso? Alô? Exemplo de função apelativa ou conativa. É usada como quer introduzir o receptor da mensagem a ter determinado pensamento, conclusão ou comportamento. Essa função costuma predominar em comunicações políticas, propagandas, texto publicitário, horóscopos e sermões. Exemplo: promoção imperdível! Confira as melhores ofertas! Com o nosso curso online, seu desempenho no idioma terá uma melhora de 70% em 3 meses. Não perca a chance de levar 2 pizzas pelo preço de uma. Exemplo de função metalinguística. A função metalinguística apresenta o papel explicativo, ou seja, o código de linguagem utilizado da comunicação disponibiliza uma explicação que se refere a ele mesmo. Essa função é usada em gramáticas, dicionários e em qualquer conceito. Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita. Frase é uma unidade linguística de estrutura e sentido completo. Agradável e aprazível são sinônimos carismáticos. Bem, nós estudamos função referencial, emotiva, poética, fática, conativa, metalinguística e funções da linguagem. Por hoje só, a gente fica por aqui. Depois a gente continua.